Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Começo este texto lançando um convite irresistível. Imagine um palpiteira que assegura ter vislumbrado, além do futuro em campo, um destino que ninguém no Palmeiras esperava e que agora reverbera pelos bastidores como uma profecia que desafia a razão. A revelação soa como trovão, algo que testemunha Sérgio Abel Ferreira, técnico do clube, não poderia ignorar. A atmosfera no Allianz Parque fica imediata e instintivamente eletrizada e todo torcedor se pergunta, afinal, é verdade? O que foi revelado que pode alterar os rumos do Verdão? A partir dessa suspeita instigante, embarque na leitura de algo que, desde o primeiro parágrafo, prende o olhar e acelera os pensamentos. Sem exagero, essas palavras já criam um clima de tensão e magnetismo. E o que mais intriga é o que exatamente teria sido previsto. Será sobre a disputa pelo Brasileirão de 2025 ou algum destino surpreendente fora das quatro linhas? A expectativa cresce, pois o Palmeiras vive, neste momento, uma fase de transformações profundas, entre saídas de jogadores promissores e entradas que custaram fortunas. E é nesse contexto de instabilidade e ambição que a revelação da vidente ganha contornos quase míticos, e, por isso mesmo, potenciais consequências concretas. É justamente nesse quadro de troca de peças, investimentos pesados e busca por títulos que o cenário se colore com as nuances do mistério. Basta lembrar como o clube lidou com a saída de Estevão, vendido ao Chelsea, e que, mesmo com os cofres reforçados, deixou um vazio na estrutura ofensiva. Paralelamente, houve a chegada de Paulinho, que se tornou a transferência mais cara entre clubes brasileiros, um reforço que carrega tanto expectativa quanto pressão. A vidente, com sua revelação, parece lançar um feitiço sobre esses movimentos, sugerindo que há algo além do plano racional. A seguir, os parágrafos seguintes vão destrinchar essa profecia. O que foi dito, como o elenco reagiu, qual a reação do técnico Abel Ferreira, o impacto na torcida, e o possível reflexo no Brasileirão de 2025, no qual o Palmeiras figura hoje, até momentos atrás, na terceira colocação, com 43 pontos, atrás apenas de Flamengo e Cruzeiro. Essa posição mostra que o time segue firme na briga pelo título. Além disso, no mercado, há saídas confirmadas como a de Tales, vendido ao Almería, e Richard Rios, negociado com o Benfica. Ao mesmo tempo, chegaram ao clube jogadores como Ramon Sosa para reinserir força ofensiva. Tudo isso foge do normal, mas a vidente parece tê-lo visto antes. Mas por que isso mexe tanto com o elenco? O instinto coletivo palmeirense é de vitória, de resiliência, de protagonismo continental. Quando uma figura afirma enxergar algo que escapa aos olhos, acende-se uma faísca de inquietação, será fé, previsão ou premonição? Nos parágrafos seguintes, vou mergulhar no estilo da vidente, sensível, crível, até poético, mas com firmeza nas palavras, e também mostrar como essa mensagem ressoou no elenco, no vestiário, no clube e entre torcedores. A meta é transformar o que poderia parecer folclore em um retrato vibrante de expectativa e tensão, com atmosfera de thriller esportivo pulsante. O Palmeiras, lembremos, está claramente na zona de classificação para a Libertadores, um patrimônio que precisa ser preservado com foco e atitude. Nesse contexto, se insinuar que há algo no futuro que pode alterar o curso, provoca uma ruptura dramática entre razão e mito. É esse ponto de tensão que dá vida a uma matéria jornalística vibrante. Agora, prossigo para os próximos parágrafos. Vou detalhar a revelação da vidente, o efeito no técnico Abel Ferreira e como isso se conecta com as ambições do clube no Brasileirão, no Mundial de Clubes, e na construção de uma trajetória constante de conquistas. A revelação veio em tom sereno, mas com palavras pesadas como pedras. Em uma live nas redes sociais, a vidente, conhecida apenas como Dona Salete, já seguida por milhares por suas previsões que acertaram desde eleições até rebaixamentos improváveis, afirmou: "Vejo nuvens densas pairando sobre o Palmeiras. O que está por vir pode parecer uma tempestade, mas também pode ser o renascimento de uma era." A frase, solta assim, poderia soar como qualquer previsão genérica. No entanto,
nas entrelinhas, ela prometia algo muito mais profundo: mudança. E mudança, num clube como o Palmeiras, é sempre sinônimo de agitação. Ao ser questionada se tratava de uma possível queda de rendimento ou de uma reviravolta técnica, Dona Salete foi mais longe: vejo o escudo se fragmentando, mas dele nascendo uma chama verde intensa. Alguém que hoje é sombra será luz. Alguém que hoje comanda, deixará de comandar. Foi o suficiente para milhares de palmeirenses começarem a especular: estaria ela prevendo a saída de Abel Ferreira? Ou o surgimento de um novo craque da base, um novo Endrick? Ou quem sabe um novo racha entre diretoria e comissão técnica? O nome de Abel Ferreira, claro, foi o primeiro a surgir nas rodas de conversa após a repercussão da live. Afinal, apesar do sucesso absoluto que o português conquistou desde que chegou ao Verdão, 2025 não tem sido o ano mais estável da relação entre treinador e diretoria. As falas recentes de Abel, demonstrando o desgaste com a intensidade do futebol brasileiro e a pressão por resultados a todo custo, coincidem com o que a vidente mencionou como alguém que hoje comanda, deixará de comandar. Seria coincidência demais? Nos bastidores do clube, há rumores de que Leila Pereira teria voltado a consultar nomes no mercado europeu, com foco em técnicos jovens e modernos, caso Abel decida encerrar sua trajetória no clube ao final da temporada. Ainda não há confirmação de nada concreto, mas o fato de tais informações ressurgirem com força após a previsão só aumentou o burburinho. A previsão da vidente, agora, não era mais entretenimento, era a pauta quente dentro da academia de futebol. Enquanto isso, no vestiário, o efeito foi dividido. Alguns jogadores, principalmente os mais jovens, riram da profecia, tratando como mais uma dessas curiosidades da internet. Já os mais experientes, como Gustavo Gomes e o Everton, encararam com mais seriedade, mesmo que apenas por respeito ao impacto que esse tipo de narrativa pode ter nos torcedores. Abel Ferreira, por sua vez, teria se mantido em silêncio, embora fontes próximas garantam que ele não gostou nada de ser novamente o foco de rumores envolvendo sua saída. A parte mais intrigante da revelação, porém, ainda estava por vir. Dona Salete, em uma segunda transmissão, reforçou: vejo um jogo que decide tudo. Um gol aos 47 minutos do segundo tempo. Vejo a torcida indo do céu ao inferno e voltando ao céu de novo. E vejo um nome, mas não posso dizer. Ainda é cedo. Só digo que será um nome que hoje ninguém considera. Essa fala transformou a profecia em enigma, e o enigma virou obsessão. Nos fóruns palmeirenses, no X, antigo Twitter, nos grupos de WhatsApp e em programas de rádio esportiva, cada trecho foi analisado. Quem é esse nome que hoje ninguém considera? Seria um reserva desacreditado? Um garoto da base? Um jogador recém-chegado que ainda não engrenou? Ou até mesmo um membro da comissão técnica que pode surpreender ao assumir uma função decisiva? As especulações passaram a fazer parte do cotidiano do clube. A comissão técnica, tentando manter o foco nos treinos e na sequência difícil do Brasileirão, precisou blindar os atletas. Os jogos contra times como Internacional, Atlético Mineiro e Fluminense são cruciais para manter a equipe entre os líderes e viva na luta pelo título. Mas mesmo nas coletivas, as perguntas já começaram a surgir sobre a tal revelação, obrigando os profissionais a desviar com respostas cautelosas e diplomáticas. A torcida, por sua vez, está dividida. Há os que acham que tudo não passa de superstição sem sentido, um delírio viral que vai sumir com o próximo resultado positivo. Mas há também os que acreditam. E é justamente esse segundo grupo que tem aumentado em volume nas arquibancadas, levando cartazes com frases como 47 é nosso número e a chama verde vai acender. O folclore virou crença, e a crença, como sabemos, move montanhas e também elencos. A popularidade da vidente cresceu exponencialmente nos últimos dias, o que, por si só, já seria um fenômeno. Mas o que impressiona é como ela tem se mantido firme, recusando entrevistas para os grandes veículos de mídia e se comunicando apenas pelas redes sociais, onde seus vídeos ultrapassaram a casa de 2 milhões de visualizações em menos de uma semana. A aura de mistério continua sendo alimentada por cada silêncio e cada nova frase vaga.
Mesmo sem confirmação de mudanças radicais no elenco ou na comissão técnica, a simples possibilidade já é o suficiente para gerar instabilidade. E num campeonato tão disputado como o Brasileirão 2025, qualquer distração pode custar caro. Os próximos jogos ganharam contornos quase cinematográficos. A cada final de partida, a torcida espera se aquilo foi o jogo do gol aos 47 ou se o tal nome oculto começou a se revelar. Curiosamente, alguns torcedores têm até criado teorias mais ousadas, como a possibilidade de um retorno bombástico de Dudu, que recentemente havia se lesionado gravemente e estava em processo de recuperação. Para alguns, ele seria o nome esquecido que poderia se tornar luz. Para outros, seria alguém que ainda nem estreou. A dúvida continua alimentando a expectativa. Enquanto isso, nos treinos, a postura de Abel Ferreira é a de sempre: intensidade, foco e cobrança. Mas há um tom diferente no ar. Como se algo estivesse, de fato, prestes a mudar. Como se ele soubesse que sua jornada no Verdão pode estar se aproximando de um novo ciclo, seja ele de despedida ou de renascimento. A conexão com a torcida segue forte, mas a tensão também é evidente. A vidente, com suas frases crípticas e silenciosa presença digital, conseguiu algo raro no futebol moderno: provocar reflexão, mistério e até fé em meio à análise tática e ao pragmatismo de resultados. Talvez seja só mais uma história que passará. Ou talvez não. Talvez seja apenas o início de algo muito maior, que ainda estamos para compreender. Olá, torcedor alviverde. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! Os dias seguintes à revelação se tornaram uma mistura de ansiedade e vigilância. Cada coletiva de imprensa de Abel Ferreira era acompanhada por jornalistas atentos, torcedores tensos e influenciadores tentando decifrar seu tom de voz, suas entrelinhas, qualquer gesto ou expressão que indicasse que ele estaria de saída. Nada foi dito oficialmente, mas até o silêncio virou evidência para os que acreditam na profecia. O treinador, embora firme nas palavras, demonstrava algo raro, uma certa introspecção, como se estivesse, de fato, considerando os sinais ao seu redor. A relação de Abel com o clube, sempre pautada por transparência e exigência, passou por altos e baixos desde sua chegada. Foram títulos, noites mágicas na Libertadores, glórias no Paulistão e respeito consolidado. Mas também houve atritos com a diretoria, críticas à arbitragem, desgaste com o calendário e um cansaço evidente com a pressão permanente. A vidente talvez apenas tenha vocalizado aquilo que já vinha amadurecendo nos bastidores, uma possível ruptura. Ainda assim, nada é definitivo no futebol até que se torne fato. E, por ora, Abel continua no comando técnico. As próximas partidas são vistas como decisivas não apenas para a classificação do Palmeiras, mas para o destino do técnico português no clube. A previsão do jogo que decide tudo e do gol aos 47 passou a ser aguardada como uma cena profética. Quando acontecer, todos saberão. Ou ao menos, assim espera a torcida que se deixou envolver pelo mistério. Por outro lado, o clube continua trabalhando no mercado. Com a janela ainda aberta, a diretoria busca reforços pontuais e também está de olho em oportunidades na base, justamente onde muitos acreditam que o nome inesperado surgirá. No elenco sub-20, alguns nomes despontam com força. Luigi, Alan e Diego são constantemente citados como jovens promissores. O fato de nenhum deles ainda ter estourado no profissional alimenta ainda mais as apostas populares de que um deles será o escolhido. A presença da mística virou combustível nas arquibancadas. Em vez de ser encarada como algo bizarro ou sem fundamento, a profecia se tornou uma espécie de bandeira espiritual. Como se o Palmeiras, além de brigar por títulos no campo, estivesse também travando uma batalha no plano invisível. Isso uniu a torcida de maneira curiosa. Os que creem e os que zombam, todos agora falam da mesma coisa. A vidente virou pauta oficial. Leila Pereira, sempre discreta quando o assunto é espiritualidade ou superstições, foi perguntada sobre a previsão em um evento público. Seu sorriso contido e a resposta breve: o que define o Palmeiras é o trabalho, não o destino, apenas serviu para aumentar o burburinho.
Se a presidente do clube precisa se posicionar sobre o tema, é porque o assunto saiu do folclore e entrou de vez na rotina da Sociedade Esportiva Palmeiras. Nos bastidores, o departamento de psicologia do clube precisou entrar em ação. A carga emocional gerada pelas especulações começou a afetar o foco de alguns jogadores mais sensíveis ao tema. Reuniões foram realizadas, reforçando a importância de manter os pés no chão, evitar distrações externas e concentrar-se no que pode ser controlado, o desempenho dentro de campo. Mas mesmo os profissionais mais céticos perceberam que algo havia mudado no ambiente. As redes sociais do clube, sempre muito engajadas, passaram a receber enxurradas de comentários com frases místicas, perguntas sobre o jogo decisivo, memes sobre a profecia e até pedidos para que a própria vidente fosse levada ao vestiário. O episódio ultrapassou o futebol e virou fenômeno cultural. Programas de entretenimento, podcasts de variedades e até canais de humor passaram a comentar o fator Salete. Tudo isso trouxe ao Palmeiras uma visibilidade inesperada e, curiosamente, uma nova energia. Ao invés de desestabilizar, a previsão parece ter despertado uma motivação coletiva silenciosa. Cada jogo passou a ser disputado como se pudesse ser aquele jogo. Cada gol sofrido ou marcado nos acréscimos carrega uma tensão diferente. O número 47 virou amuleto. E a torcida, supersticiosa como boa parte das torcidas brasileiras, abraçou a narrativa como se fosse um chamado épico. No jogo contra o Atlético PR, por exemplo, o Palmeiras perdia até os 45 do segundo tempo. E aos 47, Paulinho, o recém-contratado, marcou o gol da virada. A arena veio abaixo. Os repórteres não conseguiram conter a pergunta: esse é o jogo da profecia? A resposta de Abel foi evasiva, mas com um leve sorriso: talvez seja só o começo. A frase bastou para inflamar ainda mais a crença popular. É nesse turbilhão de fé, futebol, superstição e estratégia que o Palmeiras navega agora. Firme no G4, ainda em busca do topo da tabela, e atento a cada sinal vindo de dentro e fora de campo. O futebol, por mais técnico que seja, nunca deixou de ser também magia. E quando a magia encontra o momento certo, ela se transforma em narrativa. E narrativas poderosas movem times, jogadores e torcedores. A vidente, por sua vez, mantém seu silêncio sobre o nome oculto. Mas promete que em breve falará mais. Seu próximo vídeo já está agendado para a semana que vem, e os torcedores estão contando os minutos. Afinal, se tudo isso começou com palavras, pode muito bem terminar com elas. Ou recomeçar, num novo ciclo de fé, glória e paixão pelo manto alviverde. No fim das contas, o futebol é feito de gols, mas também de histórias. E essa, até aqui, já é uma das mais fascinantes do Palmeiras em 2025. Porque quando o místico se mistura ao esportivo, o que nasce é mais do que jogo, é lenda. Uma lenda ainda em construção, que cada torcedor ajuda a escrever com cada grito, cada aplauso, cada suspiro de esperança. E quem sabe, ao final da temporada, olharemos para trás e diremos: Dona Salete viu tudo antes. E o que parecia delírio, virou destino. Porque no futebol, como na vida, há sempre espaço para o imprevisto, e talvez, só talvez, para o inevitável. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.